Quero vos saudar com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? A vocês que se encontram aqui presentes e àqueles também que estão, ouvindo-nos através do canal da nossa igreja. Aonde você estiver, receba o nosso abraço, o abraço da nossa igreja, o abraço do Senhor Jesus. Todos vocês. Pela permissão do Senhor, nós estamos aqui, pela bondade de Deus, que se não fosse a misericórdia do Senhor, nós não estaríamos aqui. Mas a bondade de Deus é grande e dura para sempre. E nós estamos aqui mais uma vez, para falar-vos do grande amor de Deus. São 20 horas, 27 minutos, E vamos fazer o máximo aqui para não atrasar, Para não cansar os irmãos. Mas vamos, neste momento, nos desprendermos, de tudo. E vamos focar na palavra de Deus, naquilo que Deus tem para falar aos nossos corações, aqui nesta noite, através desse humilde servo, O irmão Marcelo disse, muita sabedoria, Bem que quem estuda a palavra de Deus e tem o temor de Deus, ele tem sabedoria, Sabedoria talvez nem sempre é o diploma, Muito diploma e muito conhecimento, mas é temer a Deus. Eu gostaria de meditar com os irmãos aqui nesta noite no seguinte tema: atitude que realmente agrada a Deus. Atitude que realmente agrada a Deus. Salmo 50, de 1 a 15. Nós, os cristãos, temos que ser pessoas de atitude, Pessoas que decidimos, temos coragem, não porque somos valentes, mas porque nós temos o Senhor conosco e Ele nos capacita. E o Salmo 50, de 1 a 15, nos diz assim: o Deus poderoso, o Senhor falou, chamou a terra desde o nascimento do sol até o seu ocaso. Desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu o nosso Deus. Virá o nosso Deus e não se calará. Um fogo se irá consumindo diante dele e haverá grande tormenta ao redor dele. Chamará os céus lá do alto e a terra para julgar o seu povo. Ajuntai, meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios. E os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Ouve, povo meu, e eu falarei a Israel. E protestarei contra ti. Sou Deus, sou o teu Deus. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios e holocaustos, que estão continuamente perante mim. Da tua casa não tirarei bezerros, nem bodes dos currais, porque meu é todo o animal da selva, e o gado sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e toda a sua plenitude. Comerei eu carne de touros, ou beberei sangue de bodes? Ofereça a Deus sacrifício de louvor, Paga ao Altíssimo os teus votos. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Vamos repetir o 14 e o 15, ali juntos. Ofereça, todos juntos. Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Clame a mim no dia da angústia e eu te livrarei e me honrará. Amém? Atitudes que realmente agradam a Deus. Meus amados irmãos que estão aqui presentes, e com muita alegria,
um auditório muito bonito, com muitas pessoas, né? Neste culto de quarta-feira. Que vocês sejam muito bem-vindos aqui nesta noite. Tá ali meu neto primogênito, né? Aquele rapaz lindo, maravilhoso ali, ó. O Gabriel, com 15 anos de vida, né? Olha que rapaz, né? Abençoado. Convidei ele, Lauriette, vieram. Tá ali os irmãos também, né? Irmão da irmã Nice, sua cunhada, sua filhinha e mais outros irmãos, né? Que bom que vocês estão aqui para junto nós aprendermos da palavra de Deus. E todos os demais, né? Meus irmãos, será que nós temos parado em algum momento e feito uma análise na nossa vida, como cristãos, como pessoas, servos do Senhor? Nós temos analisado nossas decisões, nossas atitudes, nossas escolhas, nosso procedimento. Nós temos feito assim uma alta análise e temos visto se realmente tem agradado a Deus. Pense aí. Nossa maneira de falar, nossa maneira de proceder, a nossa maneira de vestir, os nossos comentários, será que tem agradado ao Senhor? Meus irmãos, o nosso Deus, Ele não dorme, mas Ele está com seus olhos atentos à terra 24 horas. Ele nos vê e Ele nos monitora 24 horas. Tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que falamos, tudo aquilo que nós decidimos e até mesmo aquilo que nós pensamos, o nosso Deus vê e Ele sabe e Ele julga cada um de acordo com as suas obras. Nós encontramos aqui nesse texto que lemos, Salmo 50, quando o salmista aqui foi o Asaf. Na verdade, eu não sei muito bem quem foi Asaf, eu creio que foi um músico, né? Mas não tenho certeza. Mas foi Asaf, diz aqui Salmo de Asaf, não é Salmo de Davi, nem de Moisés, mas de Asaf. E ele que escreveu esse Salmo 50. E ele aqui, no início do Salmo, ele exalta a Deus, o Senhor, né? O Senhor que chama a terra desde o nascimento do sol até o seu ocaso. Ele fala da grandeza do Senhor, da formosura de Deus, da grandeza do nosso Deus, que Ele, quando Ele se apresenta, Ele apresenta como um fogo que vai consumindo. Ele vai diante da tormenta. Então Ele mostra toda a glória e a grandeza do nosso Deus. E Ele fala também sobre o seu povo, o povo de Israel, povo que foi escolhido pelo Senhor. E Ele fala também do sacrifício que Israel prestava, né? Daquilo que Israel oferecia. Os irmãos sabem muito bem que no passado, né, a forma de cultuar do povo de Israel era oferecer sacrifício a Deus no holocausto, ali um novilho, uma ovelha, deveria ser uma novilha perfeita, né? Um bezerro perfeito, para que fosse oferecido ali diante do altar como sacrifício a cheiro suave ao nosso Deus. Era a forma de cultuar ao Senhor. E nós vemos desde a época de Abraão, havia esse procedimento. Abraão fez, Isaac também fez esse processo. Jacó também ofereceu altar e ofereceu sacrifício ao Senhor. E isso durou muito tempo durante a vida do povo de Israel. Mas nós vemos, irmãos, que chegou um momento que aquilo ali se tornou um ritualismo muito grande. E chegou um ponto que Deus já não aceitava mais aquele tipo de rito, aquele culto, porque aquilo ali se tornou uma coisa tão formal, né? Que Deus já não aceitava mais aquilo. Ali no primeiro capítulo de Isaías,
Nosso Deus fala que já estava tendo nojo daquele tipo de sacrifício. Deus já não aceitava mais aquilo ali. E os tempos se passaram, as coisas mudaram. E hoje nós temos o culto a Deus. Nós temos os templos, nós temos, né, os irmãos, a igreja, que hoje presta culto ao nosso Deus. Irmãos, e como tem sido o culto do nosso Deus hoje em dia? Como tem sido a nossa forma de adorar ao Senhor, de servir ao Senhor, de agradar ao nosso Deus? As nossas atitudes, será que temos agradado ao Senhor? Nós vemos no Salmo 116, que o salmista diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Que darei eu ao Senhor? O salmista se preocupou em dar o melhor para o Senhor. O salmista Davi. E ele diz assim, né? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Meus irmãos, é muito bom que nós analisamos como está a nossa vida, as nossas atitudes, o nosso proceder diante do Senhor, diante da sua igreja. Perguntamos para nós mesmos, né? Minhas atitudes, minhas ações, minhas palavras, minhas decisões têm agradado a Deus? Isso, né, em todas as áreas da nossa vida, na igreja, na família, na escola, no trabalho ou em qualquer outro lugar. Quando nós vamos para a Bíblia, nós encontramos homens, mulheres, povos e nações que tiveram atitudes que desagradou a Deus e que foram punidas severamente e alguns até morreram. Quando nós voltamos para a palavra de Deus, meus irmãos, os irmãos que são estudiosos da Bíblia, da palavra de Deus, nós encontramos homens, povos e nações que tiveram atitudes que realmente desagradaram grandemente ao Senhor. E eles foram severamente punidos. E alguns até morreram por suas atitudes e decisões. Quando nós abrimos a Bíblia, em Gênesis, no capítulo 12, versículo 17. Gênesis 12, 17. Se o pastor puder colocar para nós aí. Gênesis 12, 17. Nós encontramos esse texto, diz assim: contudo, por causa de Sarai, mulher de Abraão, o Senhor puniu a Faraó e a casa dele com graves pragas. Os irmãos que conhecem a Bíblia, que já estudaram esse texto, devem conhecer muito bem essa história. Abraão, quando saiu, foi para o Egito, ele chegou lá. E Sara, sendo uma mulher muito bonita, Abraão, temendo a sua vida, ele falou que Sara era sua irmã. E os príncipes de Faraó, né, acharam Sara muito bonita e pegaram Sara e levaram lá para a casa de Faraó. Pegaram uma mulher casada, né, ela era esposa de Abraão, e levaram lá para o palácio com o Faraó. E aquilo desagradou muito o nosso Deus, aquela atitude dos príncipes, né, e até mesmo de Faraó. Mas Deus não permitiu que Faraó tocasse, né, tivesse nenhuma, né, ali momento íntimo com Sara. E Deus puniu a Faraó grandemente com doenças, com pragas. Tanto é que Faraó chamou a Abraão e disse: por que você falou que ela era sua irmã? Poderia vir, né, coisas difíceis para a minha nação por causa disso, como todos nós estamos vendo. E aí ele devolveu novamente Sara, esposa de Abraão, porque ele viu que realmente a mulher era casada, ela tinha um esposo, e ele pôde ver que Abraão era um profeta de Deus. Então, meus irmãos, são atitudes que desagradam a Deus, e Deus vê, e Deus enxerga, e Deus pune. Porque o nosso Deus vê todas as coisas. Então, meus irmãos, é por isso que eu disse, nós precisamos analisar, precisamos policiar a nossa vida, com nossas atitudes, com nossas palavras, com as nossas decisões, porque nós servimos a um Deus que não dorme, mas um Deus justo
e que dá a cada um segundo as suas obras. Nós encontramos ainda em 1 Samuel capítulo 25, 38. É uma outra história também bastante conhecida. Samuel 25, 38. 1 Samuel 25, 38, pastor, se for possível. Diz a palavra de Deus assim, ó, cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu a Nabal e ele morreu. Os irmãos conhecem essa história também? A Bíblia diz ali nesse texto, nós voltar atrás um pouquinho, que Davi, quando nas suas guerras, ele estava num deserto e ele com seus homens teve fome, estava passando necessidade. Ele enviou seus servos a este homem Nabal, pedindo que ele mandasse alimento para eles. E Nabal, este homem sendo um homem maligno, ele recusou, não quis mandar o alimento. Falou, quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? E os servos de Davi voltaram, falaram para Davi. Davi ficou muito irado. Davi era um homem sanguinário, um homem guerreiro. E ele colocou no seu coração ir lá e destruir a Nabal com toda a sua casa. E aí foi quando a esposa de Nabal, Abigail, uma mulher sábia, uma mulher inteligente, depois vocês conferem o texto que vocês vão encontrar esse fato, ela preparou ali um lanche reforçado muito bom e foi até Davi. Chegou lá, se curvou diante dele e aconselhou ele. Não faça tal coisa, ouve a tua serva, está aqui o que você precisa, o alimento para você e seus homens. E Davi pegou aquele alimento. E Davi ouviu o conselho de Abigail e não foi lá e não fez justiça com as suas próprias mãos. Mas alguns dias depois, Nabal, depois de ter bebido bastante, Deus foi lá, feriu a Nabal e ele morreu. Porque ele recusou de fazer um benefício ao homem de Deus, a Davi. Então um homem que foi punido também pela sua atitude, pela sua maldade. Meus irmãos, quando alguém te procurar precisando de alguma coisa, você pode ajudar, ajuda. Hoje chegou um rapaz na minha porta ali querendo uma marmita de comida. Deus tocou no meu coração, dei aquela marmita de comida para aquele rapaz. Ele falou que tinha chegado em outra porta, ele tinha tocado ele da porta deles. Meus irmãos, nós não podemos desviar daquele que nos procura. Nós temos que ser hospitaleiro. Nós temos que ajudar as pessoas que passam necessidade. Então Deus, ele não dorme, mas ele vê todas as coisas. E ele dá a cada um segundo as suas obras. Nós encontramos ainda em 2 Samuel, capítulo 24, de 14 a 17, um outro homem. Aí já foi o rei Davi, né, que ele teve uma atitude que não agradou a Deus. E Deus também trouxe uma grande punição. E Davi respondeu, é grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia, do que cair nas mãos dos homens. A Bíblia nos diz que Satanás incitou a Davi a numerar todo o povo de Israel. E ele chamou o seu general lá, o Joabe, né? E falou, Joabe, vai lá e conta. Eu quero saber quantos soldados eu tenho. E Joabe falou, não, Davi, não faz isso. Isso não vai agradar ao Senhor. Deus tem te abençoado, para que você vai fazer isso? Mas Davi insistiu. E Joabe foi lá e contou, e aquilo desagradou ao nosso Deus. E Deus, o anjo do Senhor apresentou a Davi e falou, você pecou contra o Senhor. Deus não agradou da sua atitude. E agora você escolhe três coisas, né? Ou você quer cair nas mãos do Senhor, ou você quer cair na mão dos seus inimigos, ou você quer ter quantos anos de fome. E Davi escolheu que eu caia na mão do Senhor, porque o Senhor é grande em misericórdia. E Deus mandou praga sobre o povo, e morreu muita gente, meus irmãos. Morreu muitos filhos de Israel naqueles dias. E Davi se humilhou diante do Senhor.
e orou ao Senhor, e o Deus retirou a praga do povo de Israel. É um Deus que vê as nossas atitudes, que vê as nossas decisões, que vê tudo que fazemos aqui nessa vida. Nossas atitudes podem nos trazer bênção, como também podem nos trazer severas punições. Servimos a um Deus que não dorme. Ele dá a cada um segundo as suas obras, como diz a sua palavra. Gálatas 6, versículo 7. Gálatas 6, versículo 7 diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ele vai colher. De Deus não se zomba, mas tudo que nós semeamos, nós também colhemos. Meus irmãos, quando nós vamos na palavra de Deus, vocês acabaram de ver aqui, tudo que o homem faz, ele colhe. Poucos dias eu pregando aqui, eu falei de um homem, eu falei de Acabe. Quando Acabe foi lá e tirou a vida de Nabote, injustamente, né? Ali Jezabel tramou toda aquela problema ali, né, para tirar a vida de Nabote, aquela falsa acusação, simplesmente para tomar ali a chácara de Nabote. E imediatamente Elias foi lá e sentenciou Acabe, sentenciou a Jezabel, dizendo: os cães que lamberam o sangue de Nabote também lamberão o seu sangue e o sangue de Jezabel. E a palavra de Deus se cumpriu. Deus dá a cada um tudo que o homem planta nessa terra, ele colhe. Meus irmãos, e nós que somos servos de Deus, quando nós erramos, quando nós tomamos decisões contrárias à vontade de Deus, nós pagamos um preço. Nós pagamos um alto preço. Deus nos perdoa, mas Ele não nos livra das consequências. Vocês estão entendendo? Deus, Ele nos perdoa, mas Ele não nos livra da consequência. É só você ver a história do rei Davi. Quando Davi pecou, aquele pecado gravíssimo que ele teve de adultério e de homicídio, Deus o perdoou, mas Deus não o livrou das consequências. Ele passou por drásticas consequências. Ele não teve mais paz na sua vida, o resto da sua vida. Por isso, meus irmãos, nós devemos evitar o pecado, evitar o erro. Sempre ver qual tem sido as nossas atitudes, as nossas decisões diante do nosso Deus. Para nós pensar o que nós temos semeado, o que eu e você temos semeado. De 2 anos para cá eu tenho tido uma oportunidade de plantar, de colher, de semear. E quando eu vou plantar, eu procuro uma semente bem boa. Eu descobri que os irmãos gostam muito as pessoas gostam muito de feijão vermelho. Feijão vermelhinho, né? Até que tem alguns que gostam do preto, gostam do carioca, né? Mas o vermelho parece que é o mais cobiçado. E eu tenho plantado feijão vermelho. Hoje mesmo vendi um pouco de feijão vermelho ali. E ele é muito bom, muito gostoso. Porque é uma boa semente. Ele é uma boa semente. Né? Quando você vai plantar um pé de laranja, né? Tem gente que gosta muito da laranja lima, ela é muito doce, né? A mexerica pocrã, ela é deliciosa. Tem o oipim, cacau, né? Que é amarelinho. Tem muita gente que gosta muito dele também. Então, meus irmãos, o que nós temos semeado? O que eu e você temos semeado, meus irmãos? Nós temos semeado o amor a Deus sobre todas as coisas. Nós temos semeado o amor ao próximo. Nós temos tido temor a Deus em nossas atitudes. Nós temos obedecido a palavra de Deus. Temos priorizado a obra de Deus na terra. Temos a alegria nos trabalhos de Deus. Ou já estamos cansados? Irmãos, vivemos um momento que parece que já estamos cansados com as coisas de Deus. E isso é triste, irmãos, que às vezes dá vontade de chorar.
Talvez se eu não estivesse tomando um remédio para ansiedade, agora eu ia começar a chorar. Como vocês já viram chorar muitas vezes aqui nesse púlpito. Mas através do medicamento hoje eu não estou chorando quase por nada mais. O medicamento nos trava. Mas quando a gente vê, meus irmãos, parece essas pessoas já cansadas com o trabalho de Deus, nos dá uma tristeza muito grande. Hoje nós gostamos de tudo, meus irmãos, de tudo. Mas muitas vezes nós não gostamos do trabalho de Deus, a palavra de Deus, o louvor, o culto, a adoração ao Senhor. Glória a Deus que hoje nós temos aqui um grupo muito bom. Mas é muito triste quando nós reunimos aqui, irmãos, com 7 ou 8 pessoas, com uma igreja que tem 120 membros aproximadamente, ou mais de 100 membros. E isso está de uma modo geral. E já ouvi dizer que já tem igreja que não está abrindo mais as suas portas na quarta-feira. Outros já não abrem mais na escola dominical. Meus irmãos, se nós voltássemos nos anos 90 para trás, nós iríamos ver a programação da igreja como era. Você que é mais antigo. Quando era aniversário da igreja, começava a série de conferência na quinta-feira e até domingo. Cada dia tinha um conferencista, um grupo de louvor, e era uma bênção e a igreja enchia. Hoje nós resumimos somente para o domingo à noite. As igrejas todo mês tinham uma semana de oração antes da assembleia ordinária. A igreja tinha culto nos lares. A igreja tinha uma programação muito maior, irmãos, do que a de hoje. Muito maior. Talvez eu não vou nem lembrar de coisas que já passaram. Quando vinha o culto da noite, havia uma união de jovens que reunia. Vocês lembram da união de jovens? Havia aquele outro trabalho dos adultos na igreja. União de treinamento. A igreja tinha conjunto. A igreja tinha coral. A igreja tinha conjunto jovem. Duetos, quartetos, corais. Isso tudo desapareceu, meu irmão. Então ela vai assim, ó. Resumindo. E sem se falar dos trabalhos exteriores das associações, até nos anos 90, tinha uma associação das igrejas, tinha uma programação anual. Nós tínhamos uma reunião da sociedade feminina. Nós tínhamos um congresso de diácono. Nós tínhamos um congresso de jovens. Hoje quase não ouvimos mais falar nisso. Então nós vemos que, infelizmente, meus irmãos, lá vamos reduzindo e reduzindo. Mas nós não podemos deixar, irmãos, que isso aconteça. É claro, a palavra de Deus tem que se cumprir. Quando nós vamos lá em Mateus 24, diz que o amor se esfriaria, mas aquele que perseverasse até o fim seria salvo. Tenhamos colocado o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. Pense nisto. Para fechar com chave de ouro, Números 14, versículo 8 e 9. Estamos terminando. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde flui leite e mel, e dará a nós. Ainda 9. Apenas não se rebelem contra o Senhor, não tenha medo do povo da terra, porque nós o devoraremos como se fosse pão e proteção deles se foi. Mas o Senhor está conosco, não tenha medo deles. Moisés enviou 12 homens. 12 homens para ver a terra prometida. Estava quase chegando, estava quase recebendo a bênção. Um homem de cada tribo. E aqueles homens foram e viram a terra. E viram que a terra era boa, extraordinária, maravilhosa, a terra que manava leite e mel. Um cacho de uva tão grande que gastava 2 homens para colocar num varão e levar. Só que lá tinha também gigantes, e eram homens poderosos e valentes. E aqueles homens voltaram. E 10 daqueles homens
desanimaram o povo. Oh, é impossível nós vencer aquela batalha. Nós vamos morrer. Lá tem gigante. Não adianta, é melhor nós eleger um líder aqui e voltar para o Egito que nós vamos morrer. Eles esqueceram que Deus tinha abrido o Mar Vermelho. Esqueceram que Deus tinha abrido o Jordão. Esqueceram que Deus tinha vencido reis. Que Deus tinha mandado maná do céu. Que Deus tinha mandado a nuvem de dia, a coluna de fogo de noite. Que Deus estava com eles. E que Deus ia vencer por eles. E aí foi quando Josué e Caleb disse: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará aquela terra que emana leite e mel. Ah, meus irmãos. E Deus se irou com aquele povo e disse: olha, todos esses que blasfemaram, todos esses que desanimou o povo, todos esses que, inflamaram, eles queriam até apedrejar Moisés. E ali foi quando a glória do Senhor se manifestou e disse: nenhum deles entrarão na terra prometida. Eles vão morrer tudo no deserto. Só os de 20 anos para baixo vão entrar. Essas crianças que vocês falaram que ia morrer, eles vão entrar. Eles vão herdar a terra. Salvando Josué e Caleb, que foram fiéis. Não, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará essa terra. Meus irmãos, o Senhor tem agradado de nós. O Senhor tem agradado de mim. Tem agradado das minhas atitudes, das minhas palavras, das minhas decisões, das minhas escolhas. Pergunta para você: o Senhor tem agradado de mim, da minha forma de andar, da minha forma de vestir, da minha forma de proceder? Pense nisso. Jesus tem nos prometido o céu. Deus prometeu a Israel, aos hebreus, a terra prometida que manava leite e mel. E Jesus nos prometeu o céu, a nova terra em que habita a justiça. 2 Pedro 3,13, para terminar. 2 Pedro 3,13. Mas nós, de acordo com a sua promessa, aguardamos novo céu e nova terra em que habita a justiça. Jesus tem nos prometido os céus, novo céu e nova terra. Mas para que possamos tomar posse, precisamos nos prepararmos, termos uma vida de santidade. Hebreus 12:14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, meus irmãos, essa é a palavra que nós temos nessa noite. Vamos levar uma vida de tal forma que possa agradar ao Senhor, que venha a ser aprovado pelo Senhor. Vamos animar uns aos outros, vamos encorajar os fracos, porque o momento é sério, o momento é urgente. Se você olhar para um lado e para o outro, você vai ver que os sinais estão se cumprindo. E Jesus em breve vai voltar para buscar a sua igreja. Os dias têm se abreviado, as enfermidades têm se multiplicado e têm desafiado a medicina e a ciência. Nosso Brasil está numa confusão política que nós não entendemos mais nada. Nós sabemos a que ponto vamos chegar. Se você acompanha, você pode ver isso aí. Mas o Senhor está no controle. Nós precisamos estar nos preparados. Vamos analisar a nossa vida cada dia. A minha atitude, o meu proceder tem agradado a Deus? Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos colocará na terra prometida, no novo céu, na nova terra, em que habita a justiça. Amém? Que Deus abençoe essa palavra no coração de cada um de nós.
Senhor.